Olá, amigos e amigas, caríssimos e caríssimas. A gente iniciou hoje, uma canção assim bem simples. A gente às vezes escolhe aleatoriamente. A gente escolhe Lulu Santo hoje para a gente iniciar nosso encontro, até porque encerramos ontem, o capítulo 10 de São Mateus, e hoje já entramos no capítulo 11, versículos 20 ao 24. Jesus hoje vai fazer um lamento. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e vamos nós! Ouvindo Lulu Santo para começar nosso dia, tempos modernos. Eu quero crer no amor, numa boa, e isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais lindo que não. E nesse sentido que nós queremos lembrar que ontem foi escutado, foi ouvido, vamos dizer assim, alguém foi testemunhar lá no Supremo Tribunal Federal sobre o golpismo de 8 de janeiro. Técnicos militares que disseram, informaram que estava tendo problemas nas urnas eletrônicas. O interessante é que os militares, quando fizeram o seu primeiro relatório, apresentaram sem alteração. Depois, para agradar o chefinho, eles fizeram uma alteração no relatório. Só que ninguém vai assumir isso. E a verdade é uma só. O atual ex-presidente, que é um embusteiro, ele vai fazer de tudo para fazer uma leitura que ele foi enganado. Ele se engana. Domingo mesmo ele deu uma entrevista falando que é fácil de acabar com a tarifaço. Basta dar uma anistia para aqueles que estão vivendo aí o golpismo, sonhando com o golpismo ainda, porque, na verdade, esse tarifaço de Donald Trump é, novamente, respiramos do golpismo. Se, de fato, ele quisesse passar uma borracha e pacificar o Brasil, ele esqueceria esse assunto, aceitaria de forma educada e gentil e reconheceria o erro dele de infrar o povo contra o STF, de infrar o povo quanto à Câmara, e por aí afora vai. Ou seja, dividindo o país entre nós contra eles, eles contra nós. Bom, isso é um método muito sujo que eles estão adotando para poder dizer nós somos a solução para o país. Bom, também ontem tivemos o encerramento do Mundial de Clubes. Nossos times brasileiros não chegaram até a final, infelizmente, mas também não perderam a final, Tem isso também. O Fluminense foi o melhor time nessa competição e cada um recebeu uma bolada em prêmio. Fica quieto, faz o pix aí, FIFA. E ainda tem, um detalhe interessante que a gente pode destacar, é que o cidadão, vamos dizer assim, que traz pra gente essa notícia, a gente fica olhando como o Trump tentou ficar na foto dos campeões. Teve o capitão dizendo, dá licença, já acabou, já entregou o prêmio, pode ir embora, pode meter o pé. Teve que quase que expulsá-lo, da foto, porque senão ele certamente iria querer continuar, lá, para poder pular e cantar junto. É bem cara de pau mesmo, bem entrão. Bem, mas olhando para o Evangelho de hoje, vamos nós, O Evangelho de hoje nos apresenta um momento histórico, onde Jesus, que até então havia sido um pastor acolhedor, um curador, até o capítulo 10, Jesus faz alguns milagres no capítulo de São Mateus. E aí no capítulo 10 ele faz o envio dos apóstolos e faz as suas observações. Certamente ele vai fazer as observações que tem que fazer, e ele vai lançar aí agora um ai. Não um ai de maldição como alguns querem, Ele bota aí uma maldição para o triângulo, Temos um triângulo mineiro aqui no Brasil, temos o triângulo lá da região da Galileia. 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaú. São cidades que receberam milagres de Jesus. E essas 3 cidades, por ser presenciado milagres de Jesus, não tiveram milagres. Eu ouvindo ontem a TV Aparecida, eu estava ouvindo literalmente, eu estava ouvindo a pregação de um dos padres, não sei qual padre, e dizia que hoje é muito comum pessoas caçarem milagre. E isso não é algo feito apenas nesse contexto atual, mas também no contexto antigo. Ou seja, as pessoas queriam milagre, queriam a cura, mas não queriam conversão. Ou seja, iam atrás de Jesus por interesse. Aqueles que vão atrás de Jesus querendo
uma teologia da prosperidade, querendo um emprego, querendo um super salário, querendo se beneficiar de alguma forma. E aí Jesus vem dizendo, olha, pelo amor de Deus, vocês são tudo filha daquilo. E vocês têm que entender, ai de vós. As cidades anteriores, ele cita Sodoma, Gomorra e Tiro, ele cita elas porque são cidades que não tiveram a chance que elas estão tendo. E nós hoje, nós, eu, você, nós como igreja, independente de qual igreja que estejamos participando, nós somos mais culpados do que eles. Por isso que ele lamenta essa rejeição. Um povo que apenas quer os benefícios da fé, mas não quer viver as consequências dessa fé. Essas cidades que foram palco de muitos dos sinais que Deus produziu, né? Ela representa aí uma comunidade de coração duro, uma comunidade interesseira diante da graça de Deus. Eles queriam os milagres, ouviam as pregações, mas não mudaram de atitude. Jesus acusa essa cidade de ser insensível espiritualmente. E muita gente vai na missa, vai no culto, lê a Bíblia e são insensíveis espiritualmente. São a favor do aborto, são a favor da pena de morte, são a favor da eutanásia, né? Criticam de forma pesada os líderes religiosos sem uma coerência. Ah, mas também critica aqui no seu blog. Gente, eu critico, mas só que eu apresento sempre um contratempo. E você vê claramente que muitas das vezes esses líderes religiosos estão aí envolvidos em algumas coisas que eu não vou nem falar. Né? Tipo um certo padre que eu conheci que recebia propina, dinheirinho de prefeitura, né? E aí eu não posso falar porque senão eu vou ter que provar. E se eu provar, aí vai ficar complicado. Mas recebia para poder fazer joguinho. Bom, eu vou falar da minha igreja, e sem contar os pastores. Então Jesus acusa que a comunidade de ser insensível. E nós, às vezes, somos insensíveis. Quando nós concordamos com tudo aquilo que impede o reino de Deus acontecer. E aí, Tiro e Sidônia são citados, e Sodoma, né, são citados como exemplo, porque eles teriam se arrependido se tivessem sido testemunha dessas obras. A crítica de Jesus aqui é muito clara. Não basta simplesmente ver e ouvir o Evangelho. Não basta ser espectador de um milagre ou de um grande evento religioso. O convite aqui é para uma resposta sincera, verdadeira e autêntica. Ou seja, no tempo de Jesus, a crítica de Jesus se aplica muito à nossa realidade de uma fé superficial. Essa teologia do nós estamos na igreja porque nós temos esta ou aquela vantagem. A teologia da prosperidade. A religião que virou espetáculo, que virou cena de teatro. O evangelho, muitas das vezes, reduzido a um produto de mercado. Mas a proposta de Jesus é muito clara, é muito objetiva. É uma proposta de uma fé vivida a partir da dor e do sofrimento, na realidade. E nós, às vezes, queremos o benefício do evangelho. Queremos as vantagens, mas não queremos fazer a mudança. Não queremos sofrer as consequências dessa mudança. Lembramos do evangelho de ontem. Mateus 10, né? 34 até o capítulo 11, versículo 1. Jesus ofereceu para a gente a perseguição. Essa mensagem de Jesus para nós é um convite e uma convocação à conversão. Não apenas pessoal, mas coletiva. Não é uma mudança de coração individual, mas uma transformação social e estrutural. A igreja, a comunidade, tem que se converter e não se corromper. São palavras fáceis de usar. E aí o discípulo de Jesus, escutando isso, fica assustado. Estamos em cidades que têm a necessidade de reconhecer esse Senhor. Como uma sociedade, como igreja, estamos preocupados com a aparência, com o status, do que com a transformação profunda que nos leva a viver claramente o Evangelho de Cristo. Por isso, a palavra de Deus continua a ecoar. Ai de ti. E eu quero que ele fale ai de ti, não fale ai de ti Daniel Nonato. Mas certamente em algum momento ele vai falar, porque nós somos pecadores. Não como maldição, mas como um lamento, como um convite, como conversão, um apelo à mudança. A graça continua sendo oferecida. O reino de Deus está no meio de nós. Mas a grande pergunta é, vamos reconhecê-lo? Ou permaneceremos indiferentes, como as cidades que viram os milagres, mas não se converteram? É uma pergunta que você pode responder. Eu vou ficando por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis.
Que sejamos aqueles que Jesus chama, mas não por interesse. Que possamos ser fiéis ao seu amor. Fiquemos com Deus. Você que está no YouTube, deixe o seu like, seu comentário. Você que está no Instagram ou mesmo no WhatsApp, não deixe de deixar também seu comentário. Eu sou Daniel Nunes. O amor escorre pelas mãos, mesmo sem se